Olá, meus amores! Vamos aproveitar nossos primeiros minutinhos. Deixa eu chamar algumas pessoas importantes por aqui. Todos vocês são importantes, né? Que normalmente eu sei quem precisa de cada tema. Então a gente já começa a trazer aqui as pessoas. Tainá, linda. Eu quero ler para vocês um pedacinho desse livro tão lindo, que se chama A Luz no Caminho. É um livro pequenininho, pequenininho. E ele tem hoje uma parte que eu acho essencial, já que a gente vai falar de facilitadores. Então olha só o que ele diz. Muito mais pode ser captado desse livro através da meditação do que pela mera leitura. O seu maior valor é que ele dá orientações à nossa meditação. Escolha uma única frase e medite nela. Pare com o trabalho da mente inferior e desperte a consciência interna que entra em contato direto com a ideia. Você poderá então deixar de lado as imagens da mente concreta e ter uma percepção direta da realidade. Meditando dessa forma, você entrará em contato com o conhecimento direto da verdade que o eu superior adquiriu em dimensões mais elevadas. Entretanto, um homem que medita, mas não lê, nem ouve a um instrutor, ainda que progrida no plano espiritual, só o fará lentamente. Se ele tivesse tido a vantagem adicional de ler e escutar, avançaria muito mais rapidamente. A palestra ou o estudo podem sintonizar o cérebro do estudante de maneira que ele obtenha mais conhecimento através da meditação. Mas para um homem que apenas ouve ou lê e não medita, dificilmente será possível algum avanço. E o progresso é extremamente vagaroso. As duas práticas devem ser combinadas, um pouco de escuta ou leitura e muita meditação. Deixa eu dar beijo para todo mundo que entrou. E esse trechinho, ele traz pra gente exatamente essa ideia. Nós precisamos das duas coisas. Ontem nós falamos da matriz de polaridade e agora ficou fácil falar sobre quando que a gente precisa escolher entre duas ideias e como alcançar esse equilíbrio com movimento, né? Sem imaginar o equilíbrio como algo estático. Quando a gente pensa em facilitação, a gente pensa em um profissional que foi treinado para trabalhar no meio de algo que geraria uma discussão, positiva ou negativa. Então pode ser que a gente pense assim, por exemplo, a gente tem uma equipe muito difícil, uma equipe que tem seus problemas, né, que tem suas diferenças muitas vezes de nacionalidade, podem ser várias coisas que geram algum problema, e a gente precisa de uma pessoa neutra. Então, muitas vezes o facilitador, ele é enxergado, né, ele é visto desta forma, como uma pessoa neutra para utilizar em reuniões difíceis. No entanto, ele nem sempre é só isso, nem sempre ele se resume a essa figura neutra. Muitas vezes ele pode ser também um instrutor. E ali se quebrou um copo. Porque gatos são assim, eles quebram copos. Então, gente, fiquem tranquilos. Ela já correu aqui de medo, tadinha do copo. Ela tá bem, tá tudo bem. Vem cá, vem. Pro pessoal ver sua arte. Você quebrou um copo, sua safada. Mas ela tá bem, gente, tá tudo bem. Tudo tranquilo. Voltando. O facilitador, ele pode ser sim um mediador. No entanto, ele pode ser também um instrutor. O que eu quero trazer para vocês hoje de muito bacana? Seguinte, diferenças entre professor, orientador, coach, consultor, enfim, quem na fila do pão. Vamos lá. Qual é a diferença entre um multiplicador e um instrutor? A Tainá tentou salvar o copo. Tudo bem, gente, tá tudo em paz. Vamos deixar aqui, é só um copo. A diferença entre o instrutor e o multiplicador
é a capacidade de pensamento crítico que foi instigada nele. Então, assim, ó, eu posso falar pra vocês aqui sobre algo muito importante que a gente vai entrar daqui uns minutinhos, que é a atual geração de problemas em reuniões, em conflitos de reuniões. Então nós vamos falar sobre esses tópicos difíceis, nós vamos falar por que as reuniões, workshops e reunião de família, enfim, por que reunião de condomínio, por que é tão difícil agrupar um monte de gente e sair com uma resposta positiva dessa história. Então nós vamos falar sobre isso. Eu posso falar sobre isso pra vocês. Vocês podem pegar exatamente o que eu falei pra vocês e passar pra frente. Esse é um multiplicador. Isso é bacana a um certo nível. Numa segunda etapa, a gente precisa que essas pessoas comecem a pensar sobre aquilo que elas ouvem, fazer essa meditação que o livro propõe, cruzar com aquilo que elas conhecem, com as experiências que elas têm e comecem a construir por cima disso. E a gente vai fazer um link lá com a primeira aula que a gente teve do pensamento exponencial. Então a gente precisa que um comece a construir por cima do pensamento do outro para que a gente eleve esse pensamento em velocidade exponencial. Senão a gente só fica rodando em torno do mesmo assunto. E na verdade, eu não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, mas tem umas coisas que quando você para pra pensar assim, mas quem disse isso? Mas por que começaram a falar sobre isso? Enfim, tipo, é um negócio que não faz sentido. E reunião de condomínio, eu tô vendo aqui as conversinhas de vocês. Reunião de condomínio é o caos e é uma guerra. É isso mesmo. Recentemente eu participei de uma reunião de condomínio, gente, assim. Pensa numa reunião de condomínio cuja pauta era reduzir custos para poder juntar dinheiro para fazer uma obra que o condomínio precisava. Aí eu tava lá representando uma cliente, né, enfim, no meu caso, e eu tava muito mais de ouvinte, né, minha função ali era um assunto específico. E eu fiquei observando as pessoas que não quiseram, né, ninguém quis assumir o papel de síndico, ou seja, eles tiveram que pagar um síndico para poder gerir o trabalho que eles têm que fazer, para o qual eles estavam tentando economizar. Então é tipo assim, né, a gente não consegue compreender racionalmente por que isso acontece, só que emocionalmente a gente se conecta. E foi interessante porque quando eu passei pra minha cliente, eu achei até bem respeitoso, assim, bem empático ali da parte dela, que ela falou o seguinte, ela falou, olha, Larissa, não é o melhor dos mundos. Só que da mesma forma como eu não quero ser síndica, eu entendo que também ninguém quer, e como alguém tem que ser, então vamos pagar. E aí você pensa, olha só, tudo que as pessoas não querem fazer é lidar com conflitos emocionais. É lidar com as discussões ser humano para ser humano. Então tem gente ali disposto a pegar tarefa pra si, não pode deixar que eu varra a calçada, mas não me pede pra ser síndico. E a gente quando fala assim, por mais que a gente saiba que é meio irracional, emocionalmente a gente entende o quanto é desgastante lidar com o ser humano. E existe uma razão muito simples pra isso, a gente não aprende. Então se nós não formos ensinados, a gente não tem como treinar essa habilidade, porque na verdade ela nem nos foi dada. Aquilo que a gente sabe é muito pouco, normalmente é esgotado. E tudo que a gente sente é que a energia drena e que, após uma reunião de 2, 3 horas com pessoas muito difíceis, você tá esgotado. Todo mundo que trabalha numa grande empresa ou que já participou de uma reunião de condomínio sabe que pode ser muito, muito estranho fazer reunião com pessoas que fazem parte do seu dia a dia, mas nem tanto. Então, às vezes, as empresas maiores, a gente tem esse quadro, né? Por exemplo, as pessoas trabalham na mesma fábrica, mas a fábrica é tão grande que elas não se veem todos os dias. Então, elas falam sobre o mesmo assunto, elas aparentam ser muito próximas, mas não são. E uma reunião de condomínio é exatamente igual, né? Tipo, você e o vizinho, vocês moram no mesmo prédio, mas vocês não compartilham da mesma visão, né? Do mesmo propósito. E aí tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim, sem envolvimento não tem comprometimento. Então não adianta querer que as pessoas se comprometam a fazer determinada coisa se elas não têm um envolvimento entre elas, se elas não têm um histórico delas, aí uma forma de
de diálogo, algum propósito unificado, uma visão compartilhada. O Peter Senge, que fala bastante sobre a visão compartilhada, ele diz que não tem como uma organização realmente atingir ao máximo em recursos humanos se ela não tiver uma visão compartilhada muito, muito bem destacada, né? Que fique claro para todo mundo. Então vamos lá, deixa eu responder aqui um pouquinho do que vocês estão falando. É um salve-se quem puder, exatamente. E assim, muitas vezes a gente volta no caso de ontem, né? Salve-se quem puder, e quem não tá preocupado em se afogar, que normalmente são os talentos da organização, as pessoas com mais confiança, elas saem. Então a gente fala, ih, você é louco, isso aqui vai afundar, e elas saem. E aí a organização perde talentos, né? Que não são fáceis nem de adquirir e com certeza não de reter. A comunicação e a inteligência interpessoal é algo que não ensinam na escola e deveria ser matéria de ensino básico. Com certeza. Com certeza absoluta. Essa é a nossa luta. Então, para quem nunca me ouviu falar, o que com certeza você não me conhece, então prazer para você que nunca me ouviu falar, porque os meus amigos já estão estafados, já estão esgotados, eles já estão precisando aprender habilidades de como dizer para mim que não é mais para falar sobre isso. Porque a nossa indignação é justamente que a inteligência emocional não seja tratada nas escolas e trabalhada junto com a inteligência racional. Então parece que a gente está sempre colocando as coisas como dois polos diferentes. Parece que a gente está sempre dividindo as coisas. Então é ou uma coisa ou outra coisa. Ou eu tenho lógica ou eu tenho inteligência emocional. Gente, se vocês estudassem inteligência emocional, vocês conseguiriam compreender, juro, prometo pra vocês, o quanto a lógica é importante. As emoções da gente funcionam exatamente como uma fórmula matemática. Não tem dificuldade nisso. Quando você vê um padrão de comportamento, você sabe exatamente no que ele vai dar. Quando você vê uma emoção aflorar, você sabe exatamente o que ela vai resultar. Quando você entende o que é possível fazer para reagir, né, de forma bacana a uma emoção, sem machucar a outra pessoa, você consegue compreender que é tudo uma equação muito simples. Aí, para quem gosta de matemática, para quem achou complicado, pode ficar com o seu pensamento mesmo de que emoções e números são coisas diferentes. No entanto, percebam que se você não tiver conhecimento, se você não tiver o estudo, a paixão, o amor talvez seja o melhor dos sentimentos, pela instrução, você vai ter dificuldade com inteligência emocional. Não existe, existe o termo empatia cognitiva. Só que quando você empata de verdade, então assim, quando você realmente consegue perceber a emoção que tá ali na sala, ou enfim, consegue controlar um pouco melhor, consegue trazer mais alegria, consegue trazer mais entusiasmo, você percebe que assim, é possível fazer isso de forma artificial, mas é totalmente diferente. É como tudo que é artificial. Então você consegue perceber que empatia cognitiva existe. O que é isso? É quando a pessoa estuda inteligência emocional. Então assim, ela estuda emoções. Eu não ouço você para perceber que você tá com raiva. Eu apenas estudo a sua expressão, enfim, a sua expressão corporal. A gente fala muito de expressão corporal no curso do Game of Thrones, porque Game of Thrones é fantástico para isso. E então assim, isso é cognitivo, ou seja, eu aprendo como um robô pode aprender. E essa é uma das nossas conclusões, né? Quando a gente vai estudando tecnologia, a gente vai percebendo que se os seres humanos não começarem a aprender sobre seres humanos, não começarem a serem capazes de dialogar uns com os outros, enfim, de fazer reunião de condomínio, a inteligência artificial vai começar a ocupar espaços cada vez maiores na nossa vida e a gente não sabe bem onde é que isso vai dar. Uma das coisas que, quando a gente faz palestras sobre isso, né, sobre o desenvolvimento da robótica e da tecnologia, quando a gente fala sobre esse quesito, é onde normalmente as pessoas se pegam. Então elas falam assim, os robôs, eles nunca vão ocupar o lugar dos seres humanos. Porque os seres humanos têm emoções e sentimentos. E aí é super interessante, porque assim, você fala, legal, então você,
né, tá afirmando que os robôs, a gente tá protegido dos robôs, porque nós temos emoções e sentimentos. Só que, ao mesmo tempo, você não valoriza isso. Você não valoriza esse estudo, você não valoriza a compreensão, você não valoriza tempo de escuta. Escuta real do outro, sabe? De construir um espaço de confiança para a pessoa falar, que é o que normalmente a psicologia positiva chama de espaço de confiança, né? Espaço neutro de confiança. O Google, inclusive, fez um estudo muito interessante, porque assim, eles queriam saber o que gerava produtividade nas equipes, eles queriam saber se era diversidade, eles queriam saber, enfim, o que afinal de contas gerava aquele time perfeito. E aí o que eles descobriram foi que, no fundo, não é o time que é perfeito. Não é, enfim, a diversidade, não é ter o mesmo número de homem e mulher, não é nada disso. O que faz com que um time seja produtivo ou não é a segurança emocional que as pessoas têm dentro das reuniões, é a segurança emocional que as pessoas têm dentro do projeto, que é normalmente construída pela empresa mesmo. Então, a cultura Google, ela construiu um ambiente seguro. E isso faz com que as pessoas estejam seguras para serem elas mesmas. Logo, elas dialogam, aquela diversidade soma e aí todo mundo colabora. Isso é muito, muito legal. Foi bem surpreendente o resultado dessa pesquisa. Cris, linda. E quando a gente fala sobre isso, né, quando a gente traz essa questão da robótica aí ligada ao desenvolvimento humano, então, por exemplo, ok, você fala que você é diferente de um robô porque você tem emoções. Então, nada mais justo do que dar uma chance para conhecer esse seu lado. Conhecer e compreender suas emoções para conseguir enxergar no outro, assim como os seus sentimentos, e para conseguir construir esses locais de segurança, enfim, essa cultura tão bonita. À medida que a gente está fazendo isso, porque não vai nascer da noite pro dia, é normalmente quando a gente precisa de facilitadores. Amo esse assunto. Nós duas esse assunto, né? É um negócio que já não descola mais. Aliás, hoje eu lembrei de você que eu comecei a live tomando uma cervejinha. Então, um brinde a todos e a Tainá, que é uma das minhas amigas mais queridas. Vamos então voltar aqui que eu fiz meu parênteses. Quando a gente fala sobre alcançar isso, a gente fala sobre facilitadores. Isso pode ser no trabalho ou pode ser na nossa vida pessoal. Na nossa vida pessoal, normalmente é um processo de coaching. Nas empresas, pode ser um processo de facilitação de workshops e que quanto maior o conhecimento, né, das pessoas com as ferramentas de coaching, melhor. No entanto, elas podem também serem formadas por ferramentas mais técnicas. Isso é super interessante. É um fato de que a gente não compreende bem o papel do treinador. Então, o treinador aí na tradução literal mesmo, o treinador como um coach. O que ele vai fazer na facilitação de um workshop e por que esse nome não deveria ser trocado? É porque a função dele é justamente essa, é a de treinar as pessoas que estão lá dentro para que elas consigam fazer aquilo sozinhas. E essa é a grande diferença que existe entre um facilitador e um coach. O facilitador, ele é como um multiplicador. Ele é treinado para fazer um papel que é muito bacana e que, gente, é uma delícia de fazer. A gente percebe que, assim, só o fato da gente estar ali como uma pessoa neutra. Então, por exemplo, eu tô numa reunião, tô num workshop, a gente começa a acelerar aquilo, então começam a vir as ideias, a gente começa a botar os post-its na parede, as coisas começam a acontecer, a gente começa a rodar as sprints. Então, eu vou falar das sprints amanhã. É muito bacana porque existe um respeito com a pessoa que é neutra, que é a pessoa que não faz parte daquela equipe. E aí você consegue controlar o tempo das atividades, você consegue controlar a fala das pessoas. Porque, dica de parênteses, é preciso que os facilitadores, e para nós é muito fácil de enxergar, consigam equilibrar os introvertidos e os extrovertidos, né? Isso é muito importante para que todo mundo tenha lugar de fala. Então, uma das coisas que a gente faz muito em facilitação é dar bastão, né? Dar alguma
alguma coisa, né, que passe, tipo assim, é uma bolinha, a gente já fez com ursinho de pelúcia, né, Andressa? Que quando a pessoa tá segurando aquele item, ela tem a fala, para que todo mundo compreenda quando que ela começa a falar, quando que ela termina de falar. Gente, quando a gente faz um exercício de perceber, se algum dia vocês puderem, façam isso. É impressionante. Percebam a conversa de outras pessoas. Tipo assim, percebam 3, 4 pessoas conversando. Percebam o quanto as pessoas não ouvem as outras pessoas até o final. Tipo assim, não deixa a pessoa terminar de falar. A gente faz isso. A gente acostumou. A gente acostumou a falar por cima do outro, porque senão a sua ideia não é ouvida. Ou meio que um desespero, assim. Tipo assim, se eu não começar a falar, o outro vai falar. E aí ele falou primeiro. Sei lá, a gente tem aí vários padrões inconscientes que se manifestam e que são muito prejudiciais. E nós, mulheres, escutativa quase inexistente, assim. Demais. E nós, mulheres, nós sofremos, sim. Vou causar polêmica com homens interrompendo a gente o tempo todo. Eu não sei o que acontece, é um negócio assustador. Então, assim, você tá numa conversa... Se eu tiver numa conversa com, sei lá, 5 homens, quando eu vejo, eu tô gritando com as pessoas, sabe? Tipo assim, eu tô... deixa eu falar. Porque é um treino inexistente, né? Então, a gente não treina esse diálogo um com o outro e tudo mais. Facilitador online, como funciona? Olha, o facilitador online, ele funciona da mesma forma que o facilitador ao vivo, vamos dizer assim, offline. As diferenças são, pelo menos da minha percepção, tá? Vou falar do meu dia a dia aqui. Eu acho mais difícil de ler, né? A expressão de todo mundo. Eu levo um pouco mais de tempo para entender ali as personalidades. Isso, quando a gente tá, né, pessoalmente, é muito mais fácil de ler expressão corporal, enfim, é muito mais tranquilo. Mas assim, não é nada que você deixe de fazer porque tá no online, é só um pouquinho mais difícil. Se a gente não tiver com as câmeras ligadas, por exemplo, então você vai ter que pegar tom de voz, o que também dá pra fazer. É legal no online, uma das coisas legais no online são os microfones desligados. Então, você chama pessoas. Fala assim, você tá numa reunião com 10 pessoas, tem um facilitador, você chama a pessoa. Qual que é a sua opinião sobre isso? Qual que é a sua? É mais fácil, inclusive, do que o presencial. Então, tem seus prós e contras, mas funciona igual. O que é bacana quando a gente tá falando do presencial é que existe uma energia diferente. Eu acho que a gente tem uma interação mais rápida e isso gera um projeto diferente, né? Uma coisa legal do Teams é o levantar a mão. Sim, é bem bacana. É bem bacana quando a gente tem esses códigos, né? A gente brinca, tem uma das nossas reuniões aí que é quando a gente faz, a gente imita, né? Quando a gente não tá no Teams, a gente levanta a mão e fica ali com a mãozinha. Um emojizinho, pessoal. Que é pra demonstrar que você quer falar, porque senão vira uma bagunça. E o interessante é que presencialmente, quando uma pessoa fala por cima da outra, não dá tanto problema. Você consegue meio que entender o que as pessoas quiseram dizer. Mas online, meu Deus do céu, é um negócio que dói na gente, assim. Você não entende coisa nenhuma, parece estar falando com o demônio. É um negócio bem esquisito. Então, eu acho que de positivo, as reuniões online trouxeram isso pra gente. A gente é mais obrigado a ouvir o outro. Só que aí vem o lindo desafio das pessoas prolixas, né? Porque tem gente que é prolixo, gente. Tem gente que fala, e você tá lá ouvindo o outro e a pessoa pode falar. Você fica mais, moço, pelo amor de Deus, né? Que eu tenho um horário aqui. Então, esse sou eu, tá, gente? Aqui que fico me controlando pra caber numa horinha aqui a live. Porque, pela minha vontade, eu falava com vocês pra sempre. E aí também é trabalho do facilitador fazer isso, né? Falar por cima e falar, obrigado, né? Ou então já dá o tempo. Já fala assim, cada um tem 30 segundos pra responder, 1 minutinho pra responder. É bem bacana. O facilitador, ele normalmente não é uma pessoa que tá em todas as reuniões.
também. Ele é uma pessoa que, basicamente, o que ele facilita são workshops ou tarefas pontuais, né? Ele tem ali aquela função mais pontual. E aí, o que é bacana quando a gente fala da figura do coach? É que, assim, um facilitador, ele pode ser acionado muitas vezes. Então, assim, ó, a gente precisa rodar esse workshop, a gente precisa rodar isso, a gente precisa rodar aquilo. Então, aciona lá o facilitador, então liga pra Larissa, toda hora a Larissa tá lá na empresa. De repente, o que aconteceu com a Larissa? Ela se tornou um vínculo emocional, de certa forma. Então, assim, eu preciso fazer um esforço enorme para não gerar esse vínculo emocional com a equipe. Então, eu preciso daquela distância, porque senão eu não consigo justamente fazer meu trabalho de Suíça ali, né? De personalidade neutra. E quando a gente fala num coach nesse papel, o que normalmente eu faço? Normalmente eu trabalho. Eu vou trabalhando com eles para que eles não precisem mais de mim. Então, você vai ensinando as suas técnicas à medida que você vai fazendo o workshop. Ah, mas aí você vai ficar sem emprego. Gente, por favor, o mundo é abundante, ninguém vai ficar sem trabalho, podem ficar tranquilos. O que mais tem no mundo é gente tendo que aprender sobre gente. Então, não se preocupem com isso. Esse é um dos nossos pilares, assim, a gente é muito sério em relação a isso, em relação ao parem de prender o conhecimento, ou como fazer as coisas, enfim, explique para as pessoas por que as coisas são feitas, como que as coisas são feitas, como que elas poderiam construir por cima daquilo que você faz. E trabalha junto. A gente, na verdade, está sempre aprendendo. Quando você faz, né? Nossa, quantas ideias a gente já teve porque alguém sugeriu. Falou assim, ó, mas então a gente podia fazer assim. Tem vezes que a gente faz reunião, aí a gente começa lá, vamos fazer um debate aqui para descobrir o que a gente faz pro cliente. Aí alguém fala assim, ah, mas nessa etapa já não dá pra perguntar pro cliente? Aí você fica, ó, aprendi uma coisa nova hoje. Eu acho que, na verdade, eu sigo muito esse mantra. Pra mim, o dia que eu não aprendi nada novo é tipo um dia que eu não vivi. Então, essa troca é muito, muito rica. Existe um livro, acho que ele tá até aqui pertinho de mim, gente. Não tá, deve estar lá na minha outra escrivaninha. Chama Imaginal. Esse livro é sensacional. Ele fala justamente sobre um professor no Canadá, que ele começou um novo modelo de escolas, que agora já não é nem mais tão desconhecido pra gente, nem é tão mais novidade. Mas ele conta aí do começo dessa jornada de mostrar que o professor, quando ele empodera os alunos, né, quando ele fala assim, ó, a gente vai falar sobre esse tema e vocês vão dar aula e vocês vão trazer do jeito de vocês. Isso casa muito com as questões das 8 inteligências, porque aí os alunos vão trazer de formas diferentes, em formatos diferentes, né? A gente tem o vídeo aí das 8 inteligências aí pra baixo no IGTV, quem quiser depois dar uma espiada. E aí eles começam a fazer essa troca. Então, assim, tá todo mundo sempre aprendendo, tá todo mundo sempre ensinando. E você perde o vínculo da autoridade. Porque quando você tem sempre essa autoridade sobre as outras pessoas, elas entendem que elas não têm ali um local de pensamento crítico. Elas estão só recebendo aquela informação. Elas estão recebendo, processando. Daqui a pouco esquece. E é isso aí, vida que segue. E é diferente quando elas participam do processo e quando elas têm que aprender para ensinar, quando elas têm que dialogar, quando aquilo começa a se mostrar envolvente. Então não é mais só eu sentada aqui recebendo informações, eu tô realmente participando daquilo que tá acontecendo. Isso é muito rico. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui na conversa de vocês. Você não é prolixa, você tem muito conteúdo. Agradeço. Eu digo que eu falo muito. Eu, na verdade, sou introspectiva, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Preciso treinar mais o verbo ouvir. Falo demais. Isso, quando você silencia, é bem bacana. Então, vamos lá sobre essa questão dos introvertidos, extrovertidos. A maior parte das pessoas acha que introversão e extroversão tem muita relação com comunicação.
Então, por exemplo, se você vê uma pessoa aqui fazendo uma live no Instagram, ela é extrovertida. Tipo, ponto, né? A gente já decidiu porque ela tem aí a habilidade de comunicadora. Na verdade, os introvertidos e os extrovertidos, a relação maior deles com pessoas é o fato da energia que eles doam ou recebem. Então, os extrovertidos, eles tendem a receber energia das pessoas e os introvertidos tendem a doar. Então, o que isso significa? Que os extrovertidos, eles, com muito mais frequência, eles têm profissões que usam mais a energia. Os introvertidos, eles são mais recolhidos. Então, o que acontece? Por exemplo, eu vou fazer essa live aqui com vocês. Eu tô super feliz aqui com vocês. Não tem nada a ver com timidez. Eu tô adorando estar aqui com vocês. Eu tô energizada aqui com vocês. E eu posso dar aula o dia inteiro. Quando eu chegar na minha casa, que no caso agora é só quando eu desligar o botão mesmo, eu vou descansar. E eu vou descansar sozinha. Então eu vou dar uma meditada, eu vou dar uma lida, eu vou estudar um pouco, eu vou dormir, enfim. Eu vou ficar sozinha e descansar e voltar pro meu centro, né? O extrovertido, ele faz o contrário. Então, quando ele tá cansado, ele busca o outro. Essa é a maior das diferenças que existe. E aí, mais por isso que o extrovertido tem essa fama de falador, né? Que é uma pessoa que fala muito. Porque quando os dois estão descansando, o introvertido normalmente está em silêncio e o extrovertido normalmente está falando. Então, essa relação de comunicação, ela tem muito mais a ver com isso. E é importante a gente perceber se a gente está respeitando essa característica em nós. Então, eu já passei bastante tempo vivendo no extrovertido. Então, assim, eu não tinha um minuto sozinha. Tipo assim, nunca tava sozinha, nunca. E às vezes as pessoas falavam assim, mas você vai, sei lá, andar na praia sozinha. Eu falo, gente, eu nunca tô sozinha. Eu vou andar na praia, encontro alguém e sento na areia e de repente tem 12. Então, eu tive um momento na minha vida que isso acontecia muito. Isso é muito legal, só que desrespeita a minha característica. Então, o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a ficar exausta. Porque eu nunca descansava. Imagina uma pessoa que nunca descansa. É por isso que é tão importante que a gente se conheça. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse ponto é como se a gente tivesse pensamento binário, mas somos mais complexos que isso. É exatamente isso. Exatamente isso. Nós somos capazes de viver os dois. Nós vivemos os dois. Existem momentos da vida, que nem eu tô falando pra vocês aqui, tem momentos que você é mais extrovertido e mais introvertido. Mas é muito, muito, muito importante que a gente saiba qual é o nosso pilar mais forte. Todo mundo tem um. E é importantíssimo saber qual é o seu. Ele não tinha que mais, lógico que aguenta. Mas é interessante, eu lembro que eu falei uma vez pra minha irmã que ela era extrovertida. Ela falou, como assim? Só não. Falei, vai pesquisar que é. E assim, essa pessoa que é extrovertida, você não pode isolar ela. Que nem na pandemia a gente fala, gente, toma cuidado com os extrovertidos, né? Porque eles estão lá sozinhos. Eles sofrem mais. Então, os introvertidos, eles tiraram umas férias, né? Tipo, o pessoal pergunta pra mim, tá tudo bem, Larissa? Eu falo, tá tudo ótimo, gente. Não tem mal nenhum, né? Tô acostumada a ficar em casa, tô acostumada a ficar lendo. Pra mim, é natural. Agora, eu sei que pra certas pessoas, a ausência de uma pessoa faz muita diferença. E é isso que é legal. Quando a gente se conhece, a gente sabe dizer pro outro aquilo que acontece. Quer saber outra interessante? Primeiro, inconsistência de rede social. Gente, quando eu tô chateada, eu não quero conversar com outra pessoa. Eu quero ficar sozinha. Aí o que eu faço? Sumo. Aí tem certas pessoas que pensam que a Larissa não gosta mais de mim, não me responde mais, não aparece na rede social, não faz mais live. E, enfim, já vem uma série de questões que a gente traz pra gente. Quando não tem nada a ver. É só o seu amigo introvertido, né? Que no meu caso ainda é uma senhora de idade. Então, assim, é uma senhora que dorme cedo. É só isso. A gente não precisa sofrer porque a pessoa não te respondeu ou qualquer coisa assim. Tanto que meus amigos estão acostumados, já que eu demoro horrores pra responder as coisas. Mas a gente vai ensinando as pessoas a serem introvertidas.
Porque é verdade que o nosso mundo favorece os extrovertidos. E é muito, muito, muito perigoso encontrar um extrovertido demais. Tomem muito cuidado com essas pessoas. Muito provavelmente elas são introvertidas e elas estão sofrendo, tá? Então prestem atenção nisso aí. Se precisarem conversar mais sobre isso aí, vocês me chamam. E uma última coisa, gente, eu não sei que horas são, mas eu queria muito passar isso pra vocês. Deixa eu dar uma espiada aqui. Não, se eu espiar aqui vai travar. 36. Tá, tem tempo ainda, tem 20 minutos. Vamos lá falar sobre uma das grandes necessidades dos facilitadores. Então eu vou fazer um fechamento, basicamente, de tudo que a gente falou aqui. Sócios. Ou casais, né? Porque é tudo igual. Mas vamos para sócios. Um sócio é extrovertido, o outro sócio é introvertido. Um sócio é vendedor, o outro sócio é organizador do escritório, fazedor de planilhas do Excel. Um sócio é tipo, motiva a equipe aí, junta tudo, não sei o que, vamos fazer, não sei se dá, não sei se não dá, o outro quer planejar. Que dá? Dá uma briga danada, né? Aí o sócio que quer vender, que é extrovertido, quer mostrar as coisas, quer fazer, vamos fazer, ele acaba não conseguindo concluir a tarefa. O sócio que é planejador nunca faz nada, porque ele tá só planejando aqui, né? Você nunca nem vê esse cidadão. E aí, o que acontece com os dois? Vive em guerra, né? Aí vive em guerra, a empresa fica como? Fica lá no meio da guerra. Parece aqueles pai e mãe que não dá certo, sabe? Tem gente que tem aquele pai e mãe que fica brigando o tempo todo, brigando. Aí eu tive esses aí. Aí os filhos, sabe o que os filhos aprendem? Eles aprendem o que eles pedem pra cada um. Tipo assim, eu quero tal coisa, eu pedi pra mãe. Não, eu quero tal coisa, eu pedi pro pai. Então, funcionário é igualzinho, aprende igual e a empresa sofre demais. Fora que os dois sócios vivem o inferno, porque a gente passa o dia inteiro trabalhando e, enfim. A empresa fica completamente à mercê do ambiente externo. Então, a economia vai bem, a empresa vai bem. A economia vai mal, a empresa vai mal. Não tem identidade, não tem centro. Então, a gente cai lá na segunda aula que a gente teve, né? O centro da gente protege a gente contra esse mundo VUCA, mundo BINA, já inventaram várias siglas aqui diferentes que a gente não consegue nem seguir. O que a gente faz? A gente chama os dois bonitos e fala o seguinte, vocês são complementares e vocês precisam enxergar isso. Aí, no mundo dos sonhos, a gente conta que um é extrovertido, um é introvertido, um é planejador, outro é executor e propõe um exercício interessante que é troquem de lugar. Então, assim, não é necessariamente, né, de um dia pra noite um faz o que o outro faz. Mas, assim, tá vendo essa característica que a pessoa tem? Agora ela é sua. Então, você vai trazer novas ideias, você vai definir quais são as ideias que vão ser executadas. E você vai planejar um pouco melhor, vai ter um pouco mais de pé no chão. E um vai cuidando do outro, aprendendo a gerar movimento naquele yin e yang, sabe? Esse é o mundo dos sonhos. No mundo que a gente vive, que isso nem sempre acontece, na verdade a gente ganha um troféu do Oscar, assim, cada vez que a gente consegue resolver uma dessa, porque não é sempre. No mundo real que a gente vive, a maior parte das pessoas, na verdade, está dialogando com a própria insegurança. Então, existem pessoas que por insegurança aparecem demais, tem ideia demais, tem coisa demais, vão fazer as coisas e tal. E tem gente que por pura insegurança planeja demais e nunca faz nada, porque daí nunca tem que conviver, né, com o resultado daquilo que fez. Isso é muito, muito, muito comum. Na verdade, assim, se você olhar pro lado, você vai ver as pessoas, né, reproduzindo esses padrões. Por quê? Porque nós fomos ensinados assim. Então, qual que é o papel do facilitador nesse aspecto? Primeiro, ter firmeza. E esse é o papel de um funcionário, se ele souber como agir. Então, existem sempre algumas pessoas aí mais interessadas em comportamento humano
Por isso que a gente fala que coach é zumbi, né? Que a pessoa passa por um processo de coaching e dela quer virar coach. Porque ela percebe que essas habilidades são muito legais e podem ajudar muito o caminho dela, né, de paz interior. Nessa situação, é preciso que a gente preste muita atenção a trazer essa pessoa de fora. Porque essas duas pessoas, elas estão brigando e elas querem vencer. Não tem muito o que se possa fazer. Se você fizer uma reunião sem ninguém de fora, se você fizer uma reunião sem um consultor, se você definir estratégia sem o conselho Jedi, que a gente brinca que a gente monta o conselho Jedi, né? Se você fizer isso, você não vai ter comprometimento da parte dessas pessoas, porque não existe o agente externo. Então, vocês têm duas opções. Se for o caso de vocês têm a opção 1, sair dali. Só deixa pra lá mesmo. Opção 2, traga alguém de fora pra você não perder seu tempo. Gente, quando a gente fala assim, briga de marido e mulher, não se mete a colher, esse tipo de coisa, pelo amor de Deus, eliminem essas frases. A gente precisa entrar, sim, no meio de certos conflitos quando eles nos envolvem ou quando você percebe que uma pessoa tá frágil demais pra lidar com aquilo. E normalmente a pessoa mais frágil é a pessoa cuja voz está sendo silenciada. Nem sempre é a pessoa do planejamento. Prestem atenção. Com muita frequência é a mulher. E aí, nesse caso, não é necessariamente um caso de machismo. É complexo entrar nesse assunto. Mas é muito mais um caso de aprendizado, que seria tecnicamente um machismo social, mas não pode acontecer entre duas mulheres, acho que é isso que eu tô querendo dizer. Então, entre duas mulheres isso pode acontecer também. E normalmente o que acontece com as duas mulheres? Uma tá eliminando o feminino dela, né? Foi o que a gente falou aí nesses dias. Então ela traz esse masculino. E a outra, ela começa a viver o feminino demais. É necessário que venha uma figura externa. Não tem nada que você possa... Você percebe, essas pessoas não se reconhecem uma na outra. Então não tem nada que você possa fazer. Você que tá dentro da situação, você que tá dentro da empresa, com envolvimento emocional, que não tem como parecer que você não tá favorecendo uma ou a outra, não tem como você fazer nada. Então guarde a sua paz interior e contrate um facilitador, um coach, um consultor, um conselho Jedi, aquilo que você quiser para salvar essa empresa. Faz toda a diferença. A gente tem essas ferramentas e este é um hack muito importante. Aliás, esses dias me perguntaram o que era hack, então eu vou falar aqui para vocês bem rapidinho. Na verdade, hack é só meio que uma palavra inglesada que a gente trouxe, que meio que traduz gambiarra. Então é tipo assim, é uma forma de fazer uma coisa. Então assim, tecnicamente o que eu estou passando aqui pra vocês são 21 gambiarras para sobreviver 2021. E essa é uma delas. Pare de perder a sua paz interior tentando consertar as pessoas com quem você trabalha, ou seus chefes, ou seus pais, ou seja lá o que for, e passe a utilizar facilitadores. Ou, se possível, coaches ou treinadores que vão, dentro dessas reuniões, na figura de facilitador, ensinar essas técnicas para vocês. Elas fazem toda a diferença. Assim, se não fizer nenhuma diferença, serve para você perceber que aquele ambiente não tá legal. E isso é muito precioso, gente, de verdade. Essas são figuras mágicas que aparecem na vida da gente e que mudam a vida da gente. Então, em 2021, começou o conflito, você não foge do conflito e você não tenta resolver sozinho. Procure ajuda. Porque 2021 já vai ser um ano muito complicado. 2021 já vai ter muita treta vindo do lado de fora para você ter que lidar com toda a treta vindo do lado de dentro. E essa é a mensagem. Importante demais, consertar as pessoas não é papel de ninguém dentro de uma empresa ou relação familiar. Não, não é. Inclusive, eu
voto para a gente também não dizer que as pessoas estão quebradas. Porque é basicamente isso. Se você tá tentando consertar o fulano, porque o fulano tá quebrado. É assim, existem pessoas que têm limitações mentais. Eu vou falar sobre isso logo, mas aí a gente vai fazer um conjunto de lives diferentes, falando sobre tudo aquilo que pode estar acontecendo com você, o que são relacionamentos tóxicos, o que são pessoas tóxicas, o que são pessoas só difíceis, enfim, quem são os empatas e como lidar com tudo isso nessa salada mista. No entanto, em 2021, o que eu quero que você se preocupe é com você, com a sua saúde mental e com a saúde mental dos seus colegas e, enfim, dos seus familiares aí, que não sejam essas pessoas que estão causando a problemática. Entendeu que tem um problema? Procura ajuda externa. As pessoas estão aí para isso, gente. A gente precisa se ajudar. Então, lembrem-se sempre dessa questão da robótica. Se nós somos diferentes dos robôs, porque nós temos emoções e sentimentos, sejamos inteligentes o bastante para valorizar o nosso diferencial competitivo. Então, já que esse é jargão da empresa, vamos usar o jargão da empresa para evoluir, porque a gente precisa muito, muito disso. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos ser facilitadores sempre. E, se possível, coaches. Mas aí vocês vão brigar comigo. Então, eu vou mandar vários beijos pra vocês. Eu não sei nem que horas são, que hoje eu tô aqui na empolgação. Acabou 47. Tem 10 minutinhos ainda. Dá pra ouvir vocês aqui falando. Gente, hoje é sexta, né? Todo mundo querendo ir embora. Aliás, agradeço demais, super a presença de vocês que estão aqui na sexta-noite, 10 horas. Nem esperava ninguém, vocês são super maravilhosos, amo muito vocês. Podem me chamar para facilitar a discussão de família, que eu sou ótima. Já falou assim, vem cá, e você aqui que não limpou a casa? Não, mentira, gente. Esse não é o comportamento que a gente usa, porque não funciona. E aí eu vou fechar a live dizendo isso para vocês. Não tem orientação, não tem instrução, não tem aprendizado. Se a gente tiver humilhação, se a gente tiver imposição, se a gente tiver falta de disposição, né? Então, é necessário que a gente recupere, que a gente resgate, que a gente tire assim do fundo da alma o nosso respeito pelos professores. O nosso respeito pelos instrutores. Não é à toa que tem tanto facilitador, coach, consultor, conselho Jedi, qualquer coisa que vocês quiserem chamar. Pode me incluir no meio, porque eu sou tudo isso aí, que eu adoro o ser humano. Então, eu fico aí no meio dessa bagunça. Não é à toa que esses profissionais existem. Os professores são cada vez mais desvalorizados no nosso país. Se a gente não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer. Se a gente não brigar com eles, por eles, ninguém vai fazer. E assim, Juliana Lopes, uma das mulheres mais sensacionais aqui do empreendedorismo de Santos, foi uma honra aqui na minha live. No entanto, essa mensagem é muito importante, ela precisa chegar em cada vez mais pessoas. Respeitem os professores dos seus filhos, instruam os professores dos seus filhos a se respeitarem, a se fazerem respeitar, os colegas, enfim, tudo que você puder fazer por essa classe. Elimina a necessidade de intermediários lá na frente. Porque criando seres humanos melhores, a gente não precisa criar uma robótica da solução de problemas. Certo? Então, é isso aí. Beijos mil pra vocês. Falou que a mensagem foi boa aqui no final, não vou nem estragar, não vou falar mais nada. E até amanhã com as sprints. Amanhã a gente vai rodar sprints, então estejam preparados. Beijos, beijos e até a próxima.